Vamos entender um pouco da repercussão desse tarifaço, o que está acontecendo nos estados. A gente recebe nos estúdios de Brasília o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, do PSB. Vamos repercutir também o cenário político depois da condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Governador, bem-vindo mais uma vez. A gente conversou, eu acho que antes dessas tarifas serem implementadas de fato. Queria que o senhor trouxesse um pouco das reações no estado, se o senhor já consegue sentir os efeitos do tarifaço, se o setor privado também traz demissões, prejuízos à mesa do senhor, né, como ali uma forma de apelar para que algo seja feito, e como que essa articulação, o senhor como Estado, tem conversado como aliado do governo federal as orientações que são repassadas aqui ao Palácio do Planalto. Muito bem, Tainá. Obrigado, Clarissa. Alegria estar aqui com vocês mais uma vez. Lá no estado do Espírito Santo, nós estamos, de fato, com uma redução na exportação de alguns produtos, como, por exemplo, pedras ornamentais. Tem um efeito, nós somos um grande exportador de pedras ornamentais e boa parte dessas pedras, especialmente granito, mármore, não tiveram uma redução da tarifa. Então, há, sim, um prejuízo a esses setores, a esse setor. Alguns outros setores também tiveram impacto, como local, regional, como Pimenta do Reino. Nós somos o estado com maior produção de pimenta do reino do Brasil, exportamos parte disso para os Estados Unidos. E, por exemplo, gengibre também, que é um produto local. A gente é um grande exportador de gengibre para os Estados Unidos. Então, temos uma repercussão negativa em alguns setores da economia capixaba. De uma forma mais ampla, mais geral, né, a gente teve uma mudança positiva com relação à celulose. Né, na semana passada, o governo americano reduziu a zero a taxa de exportação de celulose do Brasil para os Estados Unidos. Temos um impacto no aço, porque o aço também tem uma sobretaxa, tem uma tarifa de 50%, mas é uma tarifa que não é só para o Brasil, é para o mundo todo. Então, acaba tornando o Brasil, colocando o Brasil na mesma condição, né, de outros países do mundo. Então, tem um impacto, mas o impacto ele é intenso para um ou outro setor, mas de uma forma mais ampla, a economia capixaba não tem sentido um efeito mais global com relação às tarifas dos Estados Unidos. Nossa expectativa, assim como aconteceu com a celulose, é que o governo brasileiro continue dialogando com o governo americano e que os empresários e empreendedores também continuem dialogando para que a gente possa ir retirando outros produtos dessa incidência de tarifa. A Clarissa Oliveira já está conosco, faz a próxima pergunta. Muito boa tarde, governador. Muito obrigada pela presença aqui no Bastidores. Governador, eu gostaria do seu olhar, a sua visão a respeito da forma como o governo federal está conduzindo toda essa questão do tarifaço. O senhor, entre tantos outros chefes de executivos estaduais, tem sentido aí um desafio grande de administrar essa questão junto aos produtores do seu estado. Tem alguns segmentos que insistem que o presidente Lula talvez tenha errado na mão, tenha sido duro demais, feito mais política no jogo com os Estados Unidos do que política comercial, muito mais política eleitoral do que política comercial. Olhando aí para o ganho de votos até que ele pode ter com esse discurso nacionalista, eu gostaria do seu olhar a respeito da forma como o presidente Lula conduziu isso tudo. Se o senhor acha que ele deveria pegar o telefone, ligar para Donald Trump, tentar conversar, tentar acabar logo com essa crise? Clarissa, o presidente da República, ele precisa de ter uma certeza que na hora que ele fizer a ligação para outro presidente da República, essa ligação será aceita. Fora dessa situação, pode parecer uma humilhação. Então, o que o governo federal fez foi estabelecer uma relação de diálogo que envolve o vice-presidente da República e outras lideranças e outros ministros, especialmente o Ministério das Relações Exteriores, né, com o governo americano. Isso está acontecendo. Tem tido encontros, reuniões entre os dois governos, envolvendo aí os diplomatas que têm essa tarefa. O presidente da República também não podia deixar de fazer a defesa
da soberania das instituições brasileiras, porque na hora que a população olha para o seu presidente ou para a sua presidente, ela quer que o orgulho brasileiro seja defendido. Então, a defesa da soberania e das nossas instituições é uma defesa importante que foi feita. O que é preciso, a partir de um certo ponto, é reduzir o tensionamento. O presidente Lula escreveu um artigo, o artigo pode ser interpretado de acordo com o interesse. Se o governo americano tiver interesse em dialogar, o artigo pode ser um argumento para o diálogo. Se o governo americano não tiver interesse em dialogar, o artigo pode ser também olhado como instrumento para não retomar o diálogo, porque o presidente não vai deixar de fazer a defesa institucional e da soberania. Mas então, neste momento que o presidente vai à ONU agora, nos próximos dias, e que tem uma oportunidade também de continuar lançando pontes e construindo pontes, é fundamental que aconteça isso. Acho que a defesa que o presidente faz do país, da soberania e das instituições brasileiras já está muito claro. O presidente já demonstrou claramente que não tem negociação com relação a esse tema e que não vai aceitar interferência externa sobre as instituições brasileiras. Então, daqui para frente, é lançar o máximo de sinais de construção de pontes para a gente poder ter um ambiente que permita o diálogo e resultado desse diálogo. Vamos girar um pouco os assuntos. PSB, parte da base do governo, então está dentro dos 130 votos esperados contra o PL da anistia. Governador, a gente tem visto uma investida do governador de São Paulo, que é de oposição, Tarcísio de Freitas, inclusive uma incursão em Brasília para tentar convencer líderes da direita, da centro-direita, a votarem a favor da anistia. Como vocês, governadores aliados do presidente Lula, podem fazer no caminho contrário? Ou seja, eu não sei se isso já está sendo feito, o senhor pode até me esclarecer. A gente sabe que o presidente Lula pediu o empenho dos ministros da base, os governadores aliados do presidente. O senhor vai se empenhar contra esse projeto? Olha, os governadores, na sua maioria, os governadores não estão envolvidos nesse tema, né? A imprensa trata e diz que o Tarcísio está envolvido, mas a grande maioria, nos diálogos que a gente faz, no grupo dos governadores, não tem um envolvimento dos governadores, não tem nenhum pedido do governo federal para que os governadores se envolvam nesse tema. Então, assim, não tem uma participação nossa nesse tema. O que nós estamos na expectativa é que esse é um assunto que, de fato, deveria ser resolvido de alguma maneira, para distensionar um pouco a política. Assim, nós vamos enfrentar uma nova eleição no ano que vem. Nós estamos vendo o efeito maléfico desse tensionamento, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos, pessoas que perdem a vida, pessoas que agridem umas às outras. Então, reduzir um pouco o tensionamento é muito importante. É lógico que a sociedade brasileira não aceita, a sua grande maioria, as pesquisas demonstram isso, uma anistia, né, das pessoas que participaram de processo de agressão às nossas instituições. Então, é preciso achar um caminho. O Congresso pode se debruçar sobre este assunto para tentar achar um caminho que possa dar uma dimensão, uma dosimetria mais adequada com relação a esse tema, para que a gente ache um caminho que distensione esse tema, que é um tema que está, de fato, polarizando a política brasileira. Então, o senhor defende uma anistia light, governador, como tem sido proposto no Senado pelo Davi Alcolumbre, que seria justamente a revisão das penas aos invasores do 8 de janeiro? Não vou tratar como anistia light, eu defendo que a gente possa achar um caminho. Quando você estabelece uma pena, não é anistia, né? A gente defende e define uma pena, uma penalidade que possa ser uma penalidade que seja mediana, né? Que caracterize a responsabilidade de quem esteve praticando atos de destruição e de ataque às nossas instituições, mas ao mesmo tempo que considere também que essa medida poderá fazer um distensionamento. Clarissa?
Governador, se o senhor me permitir olhar um pouco para a eleição de 2026, a gente sabe que ainda tem um tempinho, mas infelizmente começa muito mais cedo na prática. Eu gostaria do seu olhar a respeito, primeiro, da participação do seu partido no projeto de reeleição do presidente Lula. Tem muita expectativa sobre esse cargo da vice, por exemplo. O vice-Geraldo Alckmin teria, segundo os relatos que a gente tem, vontade de permanecer, mas a gente sabe que os partidos do Centrão também gostariam de ter essa posição. Tem muita confusão ainda em torno disso, mas o seu partido, em outros momentos, já se sentiu, pelos relatos de políticos que a gente tem, desprestigiado, em que o presidente Lula não reconheceria o valor da lealdade, da fidelidade do PSB na hora de compor, de fato, o seu governo e acabar se cedendo aí para partidos de centro. Eu gostaria de saber a sua perspectiva sobre o andamento das conversas aí para o ano que vem, o senhor que é um quadro tão importante e histórico do seu partido. Clarice, o partido PSB não vai fazer nenhuma exigência ao presidente Lula. Nós compreendemos o papel que o vice-presidente Geraldo Alckmin hoje desempenha, um papel de liderança dentro do governo, um papel de uma pessoa que tem capacidade de diálogo com todas as forças políticas. Então, sim, mas o partido não vai fazer nenhuma exigência. O vice-presidente da República é uma liderança reconhecida e respeitada por todas as pessoas e por todos os partidos políticos. E esse assunto é um assunto que nós vamos tratar objetivamente no ano que vem. Por mais que a gente trate isso internamente dentro do partido, não é ainda em reuniões, não fazemos isso em reuniões oficiais do partido. Nós vamos tratar desse tema no ano que vem. Também é bom que a gente avalie que não há uma disputa hoje pela vice, porque uma boa parte dos partidos de centro-direita, eles ainda não têm uma decisão com relação à sua posição, às suas posições no ano que vem. Muitos partidos vão querer fazer aliança com algum candidato à presidência de oposição. Outros partidos vão querer ficar liberados, sem coligar com ninguém, sem lançar nenhum candidato à presidência da República, porque sabem que são divididos. O Sul e o Norte, o Sul e o Sudeste têm uma posição, o Nordeste e o Norte têm outra posição. Então, assim, discutir esse tema neste momento está fora do time. Então, vamos deixar para o ano que vem, vamos continuar trabalhando, ajudando o país. Acho que essa é a tarefa nossa e fortalecendo sempre o presidente Alckmin, porque, independente dele continuar sendo vice-presidente, candidato a vice-presidente ou não, é uma figura que nós devemos todo o respeito a ele e todo o apoio necessário. Governador, tem uma preocupação grande do presidente Lula, ele já externou isso com o Congresso Nacional, especialmente com o Senado. O senhor já esteve no Senado, conhece bem a casa, apesar de ter mudado bastante, né, a cara ali dos senadores, né? Muita gente mais jovem entrou com outro perfil também. Qual seria o conselho que o senhor daria ali ao PT nesse momento? Porque a gente sabe que a esquerda teve muita dificuldade já, tanto nas municipais quanto nas majoritárias, nas eleições passadas. E agora vai enfrentar uma ofensiva muito grande do bolsonarismo para tentar tomar o Congresso Nacional. Qual é o cálculo, governador, que a esquerda hoje tem que fazer nessas eleições para as duas casas? Olha, é preciso compreender que a sociedade brasileira é muito diversa, muito heterogênea, que não é possível fazermos mais alianças estreitas, né, ideológicas. A gente precisa de ter uma amplitude, seja com os partidos políticos ou com a sociedade. Nós precisamos de ter clareza que os partidos de esquerda, no caso do PSB, um partido de centro-esquerda, somados nossos representantes no Congresso Nacional, na Câmara e no Senado, nós não teremos maioria desses partidos, né? Até porque os partidos de direita e de centro-direita, eles avançaram muito nessas últimas eleições, essa é a realidade. Então vai ser preciso ter capacidade de alargar nosso diálogo, nossas conversas, nossas alianças, para que a gente possa buscar a defesa daquilo que é essencial. O que é essencial é fortalecer as nossas instituições. Nossas instituições estão passando por um teste de fogo, elas estão resistindo e se fortalecendo. Então, eu tenho plena convicção também que o Senado da República, que é o debate que se faz hoje no Brasil, como é que vai ser a composição do Senado, eu tenho plena convicção que mesmo que você tenha representações diversas e tenha um fortalecimento do campo
do centro da política brasileira e do centro-direita da política brasileira, nós não teremos um Senado desequilibrado, porque é preciso que a gente compreenda que há historicamente, de forma republicana, uma força do Senado muito intensa na defesa da nossa federação. Eu tenho certeza que isso vai predominar no debate no Senado a partir da próxima legislatura. Nossa Clarice Oliveira vai fechar a entrevista. Governador, eu gostaria de olhar um pouco para o seu estado, o senhor que está aí também, prestes à chegada de uma eleição, onde vai ter uma sucessão para ser discutida. O seu governo tem se orgulhado aí de alguns indicadores na área de segurança, mas a gente ouve aquela máxima já histórica de que a esquerda tem problema com a segurança pública. E a gente está vendo um governo federal ali penando um pouco, mas se esforçando muito para construir uma marca nesse segmento. Gostaria da visão do senhor, tanto para a forma como isso pode contribuir para a sua sucessão no Estado, como também, eventualmente, algum tipo de contribuição para uma estratégia nacional aí que dê ao governo do presidente Lula uma visão mais efetiva, mais eficiente na segurança pública. Olha, eu acho que a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança, é uma boa iniciativa do governo. Eu espero que o Congresso possa avançar com ela, demonstra com clareza o interesse do governo federal em ser protagonista com relação a esse tema. E com relação à afirmação de que os partidos progressistas não têm identidade com a área da segurança pública, o resultado que a gente tem no Estado do Espírito Santo demonstra o contrário, né? O PSB, que é o Partido Progressista de centro-esquerda, quando eu assumi o governo pela primeira vez, lá em 2011, o Estado tinha 2.000 homicídios por ano. Tínhamos 6 cidades entre as 35 mais violentas do Brasil. Hoje a gente tem bem menos de 1.000 homicídios por ano, ainda não temos nada a comemorar, porque as pessoas estão perdendo a vida ainda no enfrentamento dos grupos criminosos, mas nós avançamos muito, estamos avançando a cada ano. E eu conduzo pessoalmente a área da segurança. O programa Estado Presente é conduzido pelo governador, diretamente com reuniões periódicas que a gente acompanha todos os dados. Então, é uma questão de um certo folclore, né? Assim, depende muito do perfil de cada liderança, né? Eu tenho esse perfil, eu lembro que Eduardo Campos também tinha esse perfil, vejo o João Azevedo na Paraíba também com esse perfil, então eu vejo muita gente com um perfil de enfrentamento. A gente quer justiça para todo mundo, quer respeitar o direito de todas as pessoas, mas cometer um crime, a gente tem que fazer com que essa pessoa seja punida, né? Por mais que a gente possa respeitar a família das pessoas ou as pessoas que cometeram um crime, mas ela tem que sofrer a penalidade para ser exemplo, para não voltar a repetir esse crime. Então, acho que é esse o comportamento que a gente tem que ter para mostrar que segurança pública não é uma bandeira de um grupo político. Depende de como você quer enfrentar isso. Tem gente que acha que bandido bom é bandido morto. Nós achamos que bandido precisa estar preso, pagando pelo seu crime e sem passar a mão na cabeça. Esse é o comportamento que a gente tem no nosso Estado. Governador, agradeço demais, eu, Clarissa, todo o time do Bastidores CNN, sua presença aqui conosco hoje. Esse foi o governador do Espírito Santo, Renato Casagrande. Bom trabalho, boa semana.